Está na Bíblia? Dizem que está na Bíblia, mas a Bíblia não diz. Sim, essa é a nossa prévia sintática que nós vamos analisar aqui, examinando as Escrituras de hoje. Roda a vinheta. Muito bem, amados. Antes de adentrarmos de maneira mais afinca sobre o tema que está nos proposto aqui hoje, eu gostaria de edificar aqui rapidamente um pano de fundo, a fim de que você possa se situar um pouco melhor sobre a análise que vamos transcorrer aqui em poucos minutos. Ora, a nossa objetividade aqui, a nossa propositura hoje é analisar 3 conhecidos versículos bíblicos, porém muito mal interpretados. Aliás, foram dessas 3 expressões que nós vamos analisar que basicamente surgiu o tema do hora antes anunciado aqui. Dizem que está na Bíblia, mas a Bíblia não diz. Bom, estes versículos que nós vamos analisar são um tanto quanto conhecidos, porém muito mal interpretados, e hoje você vai entender e aprender o porquê. Bom, mas o que é importante nós salientarmos aqui em primeira instância é o porquê há tanta distorção em meio aos textos bíblicos. Bom, as razões são as mais diversas, e para que o vídeo não fique um tanto quanto longo, eu vou me apegar a uma das que eu julgo ser as mais importantes, no que se diz respeito também às mais perigosas ao que tange a interpretação do texto. Bom, a primeira razão pela qual os versículos são muito mal interpretados é que os pregadores não têm compromisso com a palavra de Deus. O compromisso dos pregadores é com a agenda, é com a oportunidade, é com glória a Deus e o aleluia da igreja, menos com o texto bíblico. A segunda razão pela qual muitos textos bíblicos são de fato aplicados de maneira errônea, e diga-se de passagem, torna-se praticamente uma verdade, é justamente pelo fato de que a grande maioria esmagadora dos crentes atuais não leem Bíblia. Porque se lessem a Bíblia e um pregador distorcesse um versículo, dificilmente ele ia ouvir glória a Deus e aleluia. Bom, e diante deste cenário de um pregador descompromissado com o texto bíblico e de uma igreja preguiçosa no que tange ao estudo e à leitura da palavra, surgem então essas má interpretações. E em meio a este caos, um tanto quanto sério, dar-se também a ocorrência de que a grande maioria esmagadora dos crentes atuais se acostumaram a aprender ouvindo e não lendo o que está escrito. Sim, direi outra vez. As grandes ocorrências no que tange às más interpretações dos textos bíblicos é porque os crentes se acostumaram, se acomodaram a aprender ouvindo pregações e não lendo meramente o que está explícito, claro, translúcido nas Sagradas Escrituras. E com isso, por muitas vezes aprende até o que é certo de maneira errada. E, na grande maioria das vezes, a aplicação do texto está completamente errada. Bom, mas se você de fato quiser conhecer essas 3 análises que nós vamos fazer aqui, fique comigo até o final que eu te conto. E eu tenho certeza que você será absurdamente abençoado
este assunto será um tanto quanto esclarecedor. Assim sendo, para que o nosso vídeo não fique longo e um tanto quanto extenso, tomaremos por base apenas esses dois exemplos basilares ora antes citados, cujos quais fizeram jus do porquê os textos bíblicos são normalmente distorcidos e, portanto, mal incompreendidos. Todavia, se você deseja melhor compreender o texto bíblico, se você deseja, porventura, aprender como é que se faz uma exegese bíblica ante a face das perícopes textuais, se você esmera a divina compreensão de como é que se faz a conexão dos textos, deixe aqui nos comentários: a Bíblia é o suficiente. A Bíblia é o suficiente. E caso os vossos comentários sejam de fato relevantes, então nós estaremos nos comprometendo a gravar aqui um outro vídeo explicando para vocês como é que se dá os conceitos e métodos de interpretação da Bíblia. Bom, tendo dito isto, amados, vamos de fato ao que nos interessa, fazer jus ao tema deste vídeo. Dizem que está na Bíblia, mas a Bíblia não diz. E o primeiro texto que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês é um versículo que está inserido no capítulo de número 17 do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Quem é que nunca ouviu este versículo? Maldito é o homem que confia no homem. Ora, este versículo é muito conhecido de todos nós outros, porém bastante mal interpretado. Na verdade, das muitas vezes que nós vemos esse versículo, a grande maioria das vezes esse versículo está sendo usado de maneira equivocada. Ou seja, este versículo ele é apossado. Este versículo ele é tomado à força, tirado do seu contexto, normalmente em uma situação em que ficou mal resolvida entre uma, duas, três, um grupo de pessoas. E em tom de justificativa para essas questões mal resolvidas, alguém exalta sua voz e diz: maldito é o homem que confia no homem. Ora, certa feita eu estava em um hall de amigos, e dentre eles alguns pastores, e um dos pastores começou a contar uma de suas experiências, e ele ressaltou, ele frisou que certa feita ele emprestou uma quantia bastante significativa de dinheiro para um determinado irmão, e o abençoado não pagou. Logo, atravessou a conversa um outro pastor e disse: é bem verdade o que está escrito, maldito o homem que confia no homem. Mas será que é sobre isso que a Bíblia está falando? Vamos entender do que se trata este versículo 5? Então eu irei ler ele mais uma vez para que você não perca o fio da meada. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Amados, a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui é que para que possa haver uma boa compreensão dos textos bíblicos, o nosso dever, enquanto leitor das Sagradas Escrituras, é ler no mínimo os versículos anteriores e os versículos posteriores. Porque quando fazemos a tarefa de analisar os versículos posteriores e os versículos anteriores, tão logo estes versículos já nos darão luz ao que de fato o versículo que está em análise verdadeiramente significa. Então a tarefa de ler os versículos anteriores, os versículos posteriores, nós na teologia chamamos isso basicamente de contexto imediato.
Ou seja, feita esta tarefa, imediatamente você já basicamente vai saber do que se trata o assunto em que você está debruçado. Então, vamos ler o versículo de número 4. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheceis, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Verso 5. Maldito o homem que confia no homem. Amados, o versículo de número 4, o escritor, na verdade, ele já está jogando luz. Ele já está trazendo à baila o real significado do versículo 5. Ora, como é que nós compreendemos isto? Analisando as 5 primeiras expressões do versículo 4. Observe. Assim por ti mesmo, preste atenção, te privarás da tua herança que te dei e far-te-ei. Amados, essas 5 primárias expressões do versículo 4 já está diagnosticando o real significado do versículo 5. Porque observe que essas expressões, assim por ti mesmo, te privareis da tua herança que te dei e far-te-ei, percebe-se claramente que aqui o escritor ele está fazendo uma tratativa singular, dado a expressão e o uso linguístico ortográfico da língua portuguesa, ou seja, a conjugação verbal aqui é particular, ou seja, uma assimilação pessoal. Vamos entender? Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei e far-te-ei. Veja, está claro, dentro da conjugação verbal, há aqui a assimilação de uma expressão pessoal. Agora leia o versículo de número 5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, vírgula, e faz da tua carne a força do teu braço e aparta o teu coração do Senhor. Versículo 7. Bendito é o varão, o artigo definido. Bendito é o varão que confia no Senhor. Então, quando o texto bíblico está dizendo maldito é o homem que confia no homem, o texto não está dizendo que maldito é o homem que confia em outro homem. O texto está dizendo que maldito é o homem que confia em si mesmo, na força do teu braço e deleita nos seus desejos ardilosos do seu próprio coração. De modo que no versículo 7 o texto é claro. Bendito é o artigo definido, varão que confia no Senhor. Portanto, não está na Bíblia que maldito é o homem que confia em outro homem. Maldito é o homem que confia em si mesmo. E bendito é o homem que confia no Senhor. Bom, o segundo texto que eu gostaria de trabalhar aqui rapidamente com vocês é um clássico das Escrituras. Me refiro ao capítulo de número 22 do livro do Gênesis, versículo 1 e o versículo de número 2. E aconteceu que depois dessas coisas provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse Deus, tome agora o teu filho, o teu único filho, e a Isaque a quem tu amas,
e vai-te à terra de Moriá, e oferece o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém. Quem é que nunca ouviu falar que Abraão subiu para sacrificar o monte em obediência a Deus e diz que o nome do monte era Moriá? Quem é que nunca ouviu dizer isso? Que Abraão, pela fé, obedeceu e sacrificou a Deus no monte Moriá. Aonde que o texto está dizendo que o nome do monte era Moriá? Vamos ler de novo o versículo 2. E disse Deus a Abraão: toma agora o teu filho, Isaque, a quem tu amas, o teu único filho, e vai-te à terra de Moriá, e oferece em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ora, o texto é claro. Em momento algum está dizendo que o nome do monte era Moriá. Pelo contrário, está dizendo que Moriá era uma região e nas adjacentes de Moriá possuía muitas montanhas. Isso é tão verdade que o versículo de número 3 e o versículo de número 4 diz que ao terceiro dia Abraão levantou os olhos de longe e observou a montanha que Deus havia lhe direcionado. Em momento algum, o texto está dizendo que o nome do monte era Moriá. Aliás, foi Abraão que colocou o nome do monte depois do sacrifício. Sim, foi Abraão que colocou o nome do monte depois do sacrifício. Vamos ler o versículo 13 e o 14, ainda no capítulo 22. Verso 13. Levantou Abraão seus olhos e olhou, eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Verso 14. E chamou a Abraão o nome daquele lugar. E chamou a Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, o monte nem tinha nome. Quem deu nome ao monte foi Abraão depois do sacrifício. Portanto, a Bíblia não diz que Abraão sacrificou a Deus no monte Moriá. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem deu nome ao monte foi Abraão depois do sacrifício. Bom, uma terceira e última passagem que eu gostaria de analisar aqui com vocês está explícita em Mateus capítulo de número 18. Mateus capítulo 18. E essa eu confesso a vocês que toda vez que eu tenho desprazer de ouvir essa má interpretação na igreja, meu coração chega a doer. Porque isso é uma falta de leitura absurda. Mateus capítulo 18, versículo de número 20. Olha o que está escrito. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Quem é que nunca ouviu este versículo? Porque Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3, Ele está no meio. E pelo que os meus olhos estão vendo, nós estamos em muito mais do que 2 e mais do que 3. Então levante a mão e glorifica, porque Jesus está aqui. Não é isso que o texto está dizendo. Ora, este versículo também é muito usado para justificar a ausência dos irmãos no culto. Esse versículo é muito usado para usar em justificativa dos bancos vazios na igreja. Por exemplo, é dia de culto, meia hora antes do culto começou a chover. E como o crente parece que é de açúcar, não vai para o culto porque está chovendo. E aí, está lá no culto Pedro, Tiago e João. Aí quem está dirigindo o culto, sem discernimento do texto bíblico, com preguiça de ler o que está escrito,
pega o microfone e diz assim: irmãos, não importa quem não veio, se você está aqui, então Jesus está, porque ele disse: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Meus amados irmãos, não é sobre isso a tratativa do texto. Aliás, Jesus está conosco o tempo inteiro, independente se estamos com 2 ou 3. Ele fez uma promessa singular para a sua igreja: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, esse versículo não pode e não deve ser usado para justificar a ausência dos irmãos na igreja e para a justificativa do preenchimento dos bancos vazios no culto. Mas vamos entender o que significa esse versículo? Muito bem, amados. Esse versículo 20, do capítulo 18 de Mateus: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Para entender esse versículo, você precisa ler uns capítulos antes, que é o contexto deste versículo. E aonde começa esse contexto? Basicamente no versículo de número 15. Olha o que diz: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Olha o verso 16. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 1, 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Agora vamos ler o verso 20, vamos ver se vai fazer sentido. Porque aonde estiver 2 ou 3, quem? As testemunhas, em um ambiente de uma repreensão e de uma possível reconciliação. Aonde tiver 2 ou 3 testemunhas concordando, ali Jesus se faz presente. Isto é tão verdade que no versículo de número 21, olha como Pedro diz: Senhor, aproximando-se dele, Pedro disse: até quando pecarás o meu irmão contra mim e eu lhe devo perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então este versículo de número 20, onde tiver 2 ou 3, diz respeito a testemunhas para um ambiente de repreensão a um irmão e de reconciliação. Portanto, a possibilidade de um perdão, e não para justificar a ausência de uma igreja vazia. Portanto, a Bíblia não diz que onde tiver 2 ou 3, 2 ou 3 pessoas e o resto da igreja vazia, Jesus está ali no meio. Este versículo não é para justificar a ausência dos irmãos no culto, mas 2 ou 3 testemunhas em um ambiente de reconciliação, a possibilidade de um perdão e, portanto, repreensão. Além, agradeço a minha oportunidade. Muito bem, amados. Brincadeiras à parte, essa foi a nossa análise de hoje. E vocês prestaram atenção que é só ler o que está escrito. Aliás, essa é uma regra básica da hermenêutica bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não há segredo algum. É só ler o que está escrito.